a gente vai, aula 31. A gente veio com um novo penteado, né? Verdade. Eu venho. Um conteúdo que é velho, mas que nós vamos enxergar de um ângulo novo. Não é verdade, Uma né? parábola ali que agora nós vamos ver um vértice, um foco, uma diretriz, uma distância focal. Alguns detalhezinhos que nós temos na parábola. Isso. E foi na aula 31 que a gente começou o assunto de cônicas, né? E as cônicas a gente viu que são cortes, seções em um cone. E isso é também geometria analítica, né? Então, a gente vai fazer aquela revisãozinha básica de 5 minutos, mas que vão te auxiliar aí nas atividades de sala. Vamos lá? Então, aula 31.2, onde a gente viu a primeira parte de cônicas dentro da geometria analítica. Vamos lá. Seções cônicas são aquelas seções cortadas em um cone, né? E aí a gente está vendo aqui que temos a circunferência, né? A circunferência, temos a elipse, temos a parábola e temos a hipérbole, ou seja, a gente vê que determinada situação de um formato, né, uma maneira que é cortada o nosso cone, vai originar o quê? Uma seção diferente. E essa seção diferente vai nos dizer se é circunferência, se é elipse, se é parábola ou se é uma hipérbole. Entendi. Entendeu? Avançando um pouquinho aqui o assunto, a gente viu um pouquinho sobre a parábola. Da parábola, né? Isso. E na parábola nós vimos que nós temos, além da curva parabólica, né, aquela curva que vai se traçar no vértice ali, nós temos uma reta chamada de reta diretriz. E aí nós temos alguns pontos importantes. Nós temos o foco ali da parábola. Esse foco da parábola, podemos dizer o seguinte, que é aquela inclinaçãozinha que nós fazemos para poder captar o sinal na antena parabólica. Legal. Então, né? F é o foco. O D é o que mesmo? Diretriz da parábola. É uma reta que fica fora da parábola. Ah, tá. E ela é o quê? Distante do foco, né? Ela dista do foco uma determinada distância, mas o foco não faz parte dessa reta, tá? Ela é a diretriz. E o V, o que que é? O V é o nosso vértice da parábola. Ah, esse a gente já conhecia, já. Né? Lá no primeiro ano a gente estudou o vértice, né? O vértice, ele tem o X vértice e o Y vértice, né? Tem Isso. uma coordenada, um pontinho. É aquele lugar onde a nossa parábola inverte o sentido do movimento. Ela vinha decrescendo e ela passa a crescer. Então, naquele lugar ali, o vértice é que dá essa divisão de águas aí, vamos dizer, né? Isso. Quem é o D? O D é o eixo de simetria. Lembrando que o eixo de simetria é aquele eixo que divide qualquer coisa em duas partes iguais. Aqui, no caso, ele vai dividir a nossa parábola em dois pedaços iguais. Ah, então esse vértice, ele precisa passar essa... diretriz, esse eixo de simetria. Esse eixo de simetria precisa passar pelo vértice. Isso. Ah, tá. Beleza, entendido então. E depois a gente tem FD. FD é o parâmetro, ou melhor, a distância, né? Entre o foco e a diretriz é o nosso FD, essa distância que é assim. E claro, né, outras circunstâncias vão ser abordadas nas atividades de sala, como identificação dos elementos, né? Você vai precisar identificar, porque essa primeira aula aí de cônicas é uma parte bem introdutória, né? Então a gente dá aquela introdução do assunto, você verifica, entende algumas situações, alguns elementos, e aí, claro que depois na sequência a gente começa com as equações, com os cálculos, isso vai ser com o tempo, mas por enquanto é uma parte mais teórica mesmo, mais conceitual. Ah, então o exercício vai ser só mais teórico, observação, um pouquinho, e aí nós vamos agora retificar no exercício algumas falhas que tiveram lá no nosso quiz. É porque agora você vai poder ver a imagem e classificar de acordo com o nome. Na verdade o quiz não teve falha, ficou foi o surgir, né? Que veio ao contrário. A resposta surgiu primeiro do que o desenho. Da imagem, né? E como que o aluno ia olhar a imagem para poder dar a resposta, mas foi só isso. Fiquei sabendo que teve aluno que acertou. Mesmo assim. Mesmo sem ver a imagem. Olha aí, então pronto, os nossos alunos são os feras, né? Vamos então às atividades de sala? Voltamos já já. Hora de correção e as atividades de sala estão te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Prof. Lucy vai te explicar, Prof. Maurício vai
te ensinar. Olha aí, né? Eu acho que não, né? Não, essa foi fácil. Não, essa foi fácil, bem conceitual, bem introdutória, ninguém enlouqueceu. Acho que eles enlouqueciam mais lá com as equações, a circunferência e tudo mais, né? Até mesmo quando nós entrarmos lá na parte de equação, aqui nessas cônicas, elas são bem mais tranquilas do que as equações da circunferência mesmo. Aí tem que fazer as anotações, né? Como a gente diz sempre, né? Tem que anotar, tem que fazer aqueles resuminhos, porque cada cônica vai ter a sua equação. E aí, dentro disso, ainda tem alguns detalhezinhos importantes a ser mencionados. Então, quando você fizer essas anotações, vai ficar bem mais tranquilo, tá certo? Vamos que vamos, então, tirar as dúvidas. Questão de número 1. As figuras abaixo são aplicações de cônicas no cotidiano. São respectivamente. Então, nós temos aqui uma ponte, nós temos aqui um garotinho com uma lanterna focada na parede, né, dando ênfase, é claro, ali no foco da parede, né, de amarelinho. Nós temos aqui um ovo cozido. O pessoal vai malhar logo cedo, já preparou logo o ovo cozido para poder, né, se alimentar. Essa gente fitness, né? Eu não tenho esses costumes. Ovo cozido de manhã, eu gosto de pão com manteiga, né? Pão com manteiga e café. Então nós temos ali na sequência uma parábola, uma elipse e outra elipse. Nós temos na sequência uma parábola, uma elipse e uma hipérbole. Nós temos na sequência uma elipse, uma hipérbole e uma parábola. Nós temos na sequência uma parábola, uma hipérbole e outra hipérbole. Ou nós temos uma hipérbole, uma parábola e uma elipse. Pega! Esse intérprete é porreta, né? Esse intérprete é demais. Eu só fico observando ele e aprendendo, né? A hipérbole eu já sei, já faz uma voltinha. A hipérbole não, a elipse. Isso, olha aí. A circunferência. E a parábola? Muito bem. Viu? Ainda tem a concavidade, tá? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Vamos lá, então. Com certeza, né? Aqui nessa ponte nós temos uma menção de parábola, já que no foco do rapazinho é uma elipse. E aqui também, né? Uma elipse. É só a gente fazer a observação e identificar os elementos e o abraço vai para o gaiteiro. Gaiteiro. Beleza? Vamos de questão número 2, olha lá. O lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente de uma reta fixa D, chamada de diretriz, e de um ponto fixo F, não pertencente à diretriz, chamada de foco, é uma curva denominada de circunferência, parábola, elipse, hipérbole ou é uma reta? Aí a galera pensa, né? Se eu seguir a linha de raciocínio, o que nós estudamos nessa aula, a princípio foi só uma introdução da parábola, né? Então nem deveríamos perguntar de outras, porque quem tem essa denominação lá na nossa aula é o conceito de parábola. Aquele lugar geométrico dos pontos equidistantes de uma reta D, né? Então, assim, a gente sabe que temos a parábola lá, né? Temos o foco, aí temos a diretriz, temos o nosso eixo de simetria e temos um D maiúsculo aqui, que o FD vai ser a distância. E aqui é o vértice, né? Então, esse desenho aqui que representa a nossa parábola, tá bom? Beleza. Certinho? Então, beleza, beleza. Então, esses pontos aqui distantes, é que a mesma distância que está do foco vai estar da diretriz, né? Só claro, né? Aqui o desenho não está preciso, né? Mas a parábola é todos esses pontos que ao mesmo tempo que a distância mesma que está do foco está da diretriz o tempo todo, inclusive aqui, né? Então esse é o lugar geométrico desses pontos, tá bom? Certinho, certinho, vamos de pergunta número 3. Com base no que foi estudado sobre circunferência, parábola, elipse e hipérbole, tente associar cada figura a seguir a uma das cônicas citadas. A primeira é fácil, a primeira a gente viu agora há pouco, já lá na primeira atividade. Na verdade, eles podem confundir com a elipse, né, por conta desse aqui, né? Só que assim, tá falando, que nem falou no vídeo lá, ó, do farol, né? Do farol dos carros, essa parte aí é parabólica. Então... Até porque lá na primeira, né, nós vimos a lanterna, mas nós analisamos o foco da lanterna, né? A iluminação, não a estrutura da lanterna. Pois é.
Isso mesmo. Já aqui, né, já a gente tem já a seção cônica que a gente já consegue identificar por elipse, né? Beleza. Aqui também, quando a gente tem o líquido, né, que a gente inclina um recipiente com líquido, a imagem que a gente tem agora desse líquido é elíptica, né? Então, com elipse também. E agora aqui, pode ser que a galera não tenha tido a condição de identificar, né? Mas nesse tipo de situação aqui, a gente tem a hipérbole. Que é a situação do gráfico lá de química, quando ele cita a questão da pressão, do volume, deixando a temperatura constante. Então tem esse formato mais ou menos aí, o formato de uma hipérbole. Beleza. Não é difícil, né? Beleza, beleza? Vamos de Se Liga no Enem agora? Então, a gente falou que é uma aula mais conceitual, mais tranquila, né? Vamos lá no Se Liga no Enem. Hashtag Se Liga no Enem. Na parede retangular de um palácio renascentista, há um vitral circular e, acima dele, na mesma parede, uma estreita faixa reta, conforme a figura. Então, nós temos ali o vitral, né, que é aquele meio que estrelado, e lá em cima nós temos uma faixa. A pergunta é: essa parede foi ornamentada com um elemento decorativo em forma de uma curva, que tem a seguinte característica: cada ponto da curva está situado a igual distância do centro do vitral e da faixa. Pode-se afirmar que o elemento decorativo tem a forma de um arco, de elipse, de hipérbole, de parábola, de circunferência ou de uma senoide. Ixi, aí foi longe. Então, né, com base no conceito que foi estudado na aula, todo mundo já sabe que é uma parábola. Mas aí, quando fala essa parte, né, igual distância, é isso que a gente precisa destacar no desenho. Vamos mostrar para eles como é que fica? Olha lá, o que ele está querendo dizer, né? Que a gente tem o vitral, tem uma faixa, né? É como se a gente tivesse uma parábola aqui e a distância que está do centro, ó, até a parábola é a mesma distância que está da faixa, ou seja, equidistante. E quem tem essa característica é, no nosso caso, a parábola, né? Esse centro aqui, esse ponto aqui seria o foco. Aqui essa faixa é a nossa diretriz, olha aí. E assim a gente vai construindo os elementos, encontrando aí as respostas, né? Legal. Se a gente quisesse colocar o nosso eixo de simetria, né? Eixo de simetria, aqui temos o vértice. Ah, mas ela estava diferente lá. A concavidade pode estar concavidade para cima ou concavidade para baixo. Certinho? Certinho. Beleza, beleza? Então, resposta correta. Quem tem esse conceito é a parábola. E aí é interessante ver na questão, porque assim, por que colocou aquela parábola ali? Porque ele fala lá, ó. Né? Ele diz no problema que na parede foi colocado uma decoração em formato meio circular. Então é ali que entra, olha só, esquecendo na outra página. Ó, forma de uma curva que tem a seguinte característica. Então quer dizer, entre a faixa e o vitral colocou uma curva. Então no Enem vocês precisam ler e ficar atento a esses detalhes. Porque esses detalhes é que vão fazer diferença na hora de responder. Por exemplo, na imagem não veio o desenho da curva, mas vem dizendo, né? Então veio um suporte, veio uma imagem, mas não disse qual era, não mostrou esse desenho dessa curva, né? Então a gente é que construiu aqui com vocês pela leitura e interpretação da questão. Então isso que precisa ser feito, né? Principalmente no Enem. É ir lendo, interpretando e resolvendo de maneira prática. Então quer dizer que quando eu pegar a prova do Enem, se estiver falando alguma coisa de curva tal, e que tem uma igual distância, eu já posso pensar na parábola, a parábola sempre vai ter essa questão do foco e da regra diretriz tem uma distância igual. Equidistante, isso mesmo, desse jeito. Então essa é um conceito, né? A característica da parábola que se difere das demais, que vão ter outras características que a gente vai ver nas aulas seguintes. Então a partir de agora vocês já sabem, quando nós construímos uma reta, uma parábola, desculpa, no plano cartesiano, usando os vértices, o delta, o x', x2', tal, eu vou construir o gráfico normal, depois eu vou traçar uma reta abaixo do vértice,
com uma distância igual do foco, agora tem já um outro complemento, tem um foco, e esse foco é que vai dar ali a questão se minha parábola está para cima ou para baixo, porque nessa do exercício aqui, o meu foco estava aqui embaixo já, ó. A reta diretriz estava acima. Então eu já sei que essa função aqui é decrescente. Isso, porque temos uma parábola com a concavidade para baixo. Pode acontecer para baixo ou para cima, né? Vamos lá então? Vamos de brincando com os números? Vamos dar a resposta do brincando com números. E olha lá, como que era a perguntinha? Eu acho que era de ditado popular, né? Era. Vamos lá, a pergunta era: qual é o ditado popular? E a galera sabe porque tá fácil, né? Professor Sandro, sabe essa? Ah, não. Na sala tem alguns, né? Tem. Na sala de aula tem alguns, no grupo de trabalho tem alguns também. Sempre tem um desses aí. E aí? O que vocês acham? Resposta correta é mala sem alça. E o melhor de tudo, o melhor, sem alça e sem rodinhas. É aquela que dá trabalho mesmo, pra carregar, né? Aí vamos conversar aqui com eles aqui. Oi, na sala tem? Quem é o mala sem alça da sua turma, hein? É aquele que trabalha em grupo, aí ele... Coloca meu nome aí. Coloca meu nome aí. Não tive tempo, coloca o nome aí. No outro eu faço sozinho. Ixi. Aí no outro eles... Vai para outro grupo, claro, né? Porque aquele grupo lá ele já não... Vai para outro grupo, aí coloca meu nome aí. O outro eu faço sozinho. Aí vai passando assim, ó. Tem... Esse é o famoso mala sem alça. Né? Então, né? Esse ditado popular eu acho interessante, porque é bacana, né? A gente desenvolve o raciocínio lógico. E para vocês que, né, já tá meio demodê, né? Tá fora de moda os ditados populares, a gente traz à tona aqui e vai trabalhando o raciocínio lógico com vocês, claro, né? Esse é o objetivo. Certo, né? E claro, o nosso Brincando com os Números, ele tem um fundo pedagógico. Então, toda vez, assim como as paródias, a gente traz alguma coisa que vai te induzir ao ensino e aprendizagem. Não é à toa. Né? Não, eu fico falando a coisa seguinte. Teve uma questão do Enem, não sei se nós já fizemos com eles, mas que só para quem resolveu 3, 4 brincando com os números, a questão não entra de graça. Aquela da viagem, que a pessoa coloca na calça, camiseta e tênis. Calça, camiseta. Aí vai diminuindo. Diminui uma calça, aí põe 6 camisetas a mais. Então, é só brincando com os números. É só uma brincadeirinha de colocar, tirar, coloca, tira, coloca. E você vai adaptando, você vai entendendo a questão. Quando nós fazemos raciocínio lógico, nós já descobrimos que o brincar com os números é isso, é você ficar atento. A gente não colocou nenhuma para eles ainda, aquelas pegadinhas que colocam um bonequinho com boné, aí coloca um tênis, coloca não sei o quê. Aí de repente... Bastante no WhatsApp isso, né? Aí de repente tem um bonequinho que tá lá igualzinho o outro. Tá com tênis, mas tá sem cadastro. Tá com tênis sem cadastro, ou tá sem um óculos, ou tá com um óculos no rosto e outro na camiseta. Né? Então, isso tudo é brincar com os números. Isso é observar, isso é ficar atento ao que está acontecendo. Tem que ter muito jogo de cintura e prestar atenção, né? Mas então tá, a nossa próxima aula a gente continua trabalhando as cônicas com mais um pouquinho de aprendizagem sobre a parábola e na função, né? De depois na frente a elipse, a hipérbole, cada uma a gente vai esmiuçar aí para vocês e não terem dúvidas e tirarem de letra esse aprendizado, tá? Então, aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!